qual que é a conclusão que você, assim, que você chega? Eles estão interessados tanto no nosso planeta, na nossa raça, pra quê? Aí só perguntando pros caras. Mas qual que é a sua Mas, conclusão? assim, o que eu posso te falar é de conjectura, Tá. que eu acho, né? Porque, assim, eu não tenho como provar isso. São alegações com base naquilo que a gente vê e você estuda, confronta e compara com outros casos que ocorreram no mundo. Então, assim, nesse caso específico, eles estavam coletando amostra de sangue, de material genético. Eu acredito que era para estudar a nossa raça de alguma forma, ou para ter, de repente, um banco genético dos seres humanos. Mas por que eu falo estudando a raça? Porque quando a gente voltou agora, esse ano, lá para Belém, e nós encontramos algumas das vítimas de 77, que já estão idosas, tudo, a gente percebeu na conversa, na entrevista, que esse fenômeno nunca deixou eles. Ou seja, eles continuaram tendo avistamentos, ou, por exemplo, quando ia dormir, às vezes viam seres dentro do quarto e não conseguiam se mexer, aquela famosa paralisia do sono. Né? Então, sempre houve uma monitoração, aí, entre aspas, desses seres por parte dessas pessoas que lá naquela época foram interessantes para ele. Então, eles estão monitorando de alguma forma. Para quê? Se é para exterminar a raça humana, não sei. Se é para... Alguns falam... porque, de repente, eles estão vendo a nossa vulnerabilidade para depois vir invadir o planeta. Eu vou vai te saber. falar uma coisa, Edson. Ou não, né? Ou de repente é uma melhoria, estão guardando esse banco, essa semente. Você acha a hora que a gente destruir aí, eles têm como reproduzir o ser humano, fazer uns clones aí, fazer uns negócios. Ou, de repente, né, tem aquelas pessoas da teoria da conspiração que falam de híbridos, né? De criar, de misturar a genética deles com a nossa, para de repente adaptar, aí não precisaria do capacete mais. Você entendeu? Então, a gente pode, nesse âmbito de conjectura, imaginar um monte de coisa. Agora, a gente só vai saber perguntando para esses tripulantes. Agora, se eles quisessem falar realmente qual é o verdadeiro objetivo, eles já teriam falado. Porque eles têm nos visitado e entrado em contato com pessoas já há décadas. Anos, né? Agora, por que eles não falam? Porque, provavelmente, se nós soubermos qual o verdadeiro objetivo, talvez o ser humano consiga interromper esse processo e os maiores prejudicados seriam eles, não nós. Então, talvez... Por isso que eles são sorrateiros, né? Por isso que o pessoal fica falando, porque ele não aparece na praça pública, né? E parece só quando tem poucas pessoas. Isso vai acontecer. Em algum momento vai acontecer com alguma tipologia. Vai ter que acontecer, né? Que no futuro vai ser raça, vai ser espécie, a gente vai estudar, vai saber tudo isso. Mas por enquanto a gente fala de tipologia. Mas eu acho que isso faz até sentido, até acho que o Rafa vai fazer uma pergunta, mas falando rapidinho. Eu acho que faz sentido porque se nós, né, raça humana, um dia descobrirmos um outro planeta e a gente perceber que existe uma civilização lá, a gente não vai chegar chegando, a gente vai mandar estudos, vai mandar pequenos drones, pequenas coisas assim, e primeiro a gente vai querer ir em lugares menos povoados. Sim. Para mim, então, eu acho isso daí até um pouco óbvio. Agora, o que me deixa com muita dúvida, Edson, não sei se você também pensa muito nisso, então a gente está entendendo o quê? Que existe, né? Vamos pensar assim, vamos fazer essa analogia. Existem... Isso já não se discute mais. Se o fenômeno é real e se Mas vamos lá, então. Isso existe, ponto. Vamos partir desse princípio. Então, existe, tá? Então, a gente está falando de seres muito mais avançados tecnologicamente, certo? Se é que é algum tipo de tecnologia mecânica que está vindo de algum lugar e necessita do espaço-tempo como nós conhecemos, porque eles podem ter uma outra noção de espaço-tempo totalmente diferente da nossa. Sim. Ou, de repente, pode ser viajantes do tempo, ou, de repente, pode ser de outras dimensões. Sim. Então, né? Tem uns que falam, pega um atalho aí nos buracos de minhoca. Apesar que isso daí também já está meio... Né, o James Webb, né, já está falando que, na verdade, aquilo não é buraco, que aquilo é um negócio sólido. E aí a gente, como está muito longe, ele não sabe. O Edson. Então... Mas de alguma forma eles chegam aqui. Então, tecnologicamente
São avançados realmente, mais muito avançados. Mais avançado, né? Então, e é isso que faz com que eu até tenha uma dificuldade em acreditar em algumas coisas. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu sei que você é um dos maiores, se não o maior, no mundo, pesquisador do caso Varginha. A gente vai abranger muito esse assunto, porque eu mesmo tenho muita curiosidade. Mas eu vou fazer um pouco já aqui o advogado do diabo. Porque se eles têm tanta tecnologia assim, são tão superiores, né? Você acha mesmo que eles seriam, para eles, interessante conhecer, no caso, Varginha, e ainda assim, mesmo muito mais tecnologicamente avançado, eles iam conseguir ser abatidos por nós, entendeu? Então, por isso que eu tenho uma certa dificuldade de ver um certo sentido nisso, porque se a gente está falando de seres muito mais avançados tecnologicamente, eu acho que nenhuma arma nossa ia conseguir pará-los, entendeu? Se a gente pensa em tecnologia, a gente tem que pensar que pode ter alguma parte mecânica, que pode, de alguma forma, dar problema, né? Porque todas as tecnologias que nós temos aqui, elas estão sujeitas a dar algum tipo de problema. Certo. Além disso, se você conseguir achar o ponto vulnerável daquele negócio, daquela tecnologia, você pode abater também. Então, isso já aconteceu. Assim como a gente tem as tecnologias aqui, eles têm lá. Agora, o que tem de diferente, que pode ter diferente, são os materiais utilizados, né? Que a gente já tem descoberto aí que os isótopos são diferentes. No caso lá de Ubatuba, por exemplo, da explosão do OVNI de Ubatuba, então tem isótopo diferente. Para que serve isso? Também não sabemos, tem que fazer um estudo. Aí os cientistas têm que se debruçar e tentar descobrir por que um isótopo alterado serviria, por exemplo, numa nave. Tem algum fundamento? Tem alguma aplicabilidade, né, naquele negócio? Então, assim, aí o cientista que tem que correr. O Gary Nolan aí está correndo atrás, deve estar já fazendo os estudos dele a respeito dessas constatações em metamateriais e ultramateriais que ele está descobrindo aí, que ele teve acesso, né? Ele já teve acesso a 12 pedaços de naves aí. Então, Varginha, voltando lá para Varginha, a nave não caiu, a nave foi abatida pelo NORAD através daquele sistema de guerra nas estrelas, que é aquele feixe de laser que sai do satélite. Na verdade, era para destruir alguma tecnologia espiã ali dos russos, etc. e tal, guerra nas estrelas. Ou até mesmo detonar algum bole de alguma coisa, algum asteroide, alguma coisa, dividir em pedaços até para a destruição não ser tão forte. Só que essa tecnologia, em 96, ela já existia, só que não tinha sido divulgada para o mundo. Ela só foi divulgada em 97. Tem revistas brasileiras que publicaram essas matérias. Não lembro se era a Veja, isto é. Ela publicou a matéria falando, olha, essa tecnologia existe em 97, mas já existia em 96. Nos Estados Unidos. Não, mas foi abatida onde? Não foi em Varginha? Foi em Varginha. Então, mas é no espaço. Estava? Ah, eles mandaram, então, um caso de um satélite americano e abateu em Varginha? Abateu em Varginha. Aí o NORAD entrou em contato com o Comair, que era o comando da aeronáutica em Brasília. Eles têm um telefone dedicado. Tá. E aí falou, olha, caiu um negócio aí, latitude tal, longitude tal, manda uma equipe para lá. Tá. E aí foi feito dessa forma. Aí eles já pegaram um avião da USAF, esse aviãozinho aqui, ó. Eu tenho uma foto, inclusive, da época. A gente entrou no assunto que eu mais queria. É esse? O caso Varginha. É o caso mais famoso do Brasil, né, Edson? Aí os americanos chegaram aqui no dia 20, com esse avião, cabe 77 toneladas dentro dele, para levar a nave embora e levar depois que eles ficaram sabendo que tinha criaturas ali soltas. Aí foi feito todas umas operações de captura.